Esta é uma fuga tão audaciosa quanto embaraçosa para o serviço penitenciário Daniel Khalif. Daniel Khalif ainda está foragido depois de se agarrar à parte de baixo de uma van de entrega de alimentos. Daniel Khalif cometeu infrações muito graves. Penso nele como um personagem Walter Mitty. Atenção a esse homem. A polícia lhe aconselha, não se aproxime deste homem. Daniel Khalifa era um fantasista e enviou informações sensíveis a espiões iranianos. Sou uma das pessoas mais inteligentes e ganhei um prêmio. Eu sou melhor do que todo mundo aqui. Eu sou mais inteligente do que todo mundo aqui. Na manhã de 7 de setembro de 2023, o nome e a fotografia de Daniel Khalif estavam estampados em todos os principais meios de comunicação do Reino Unido. Durante a noite, a ousada fuga da prisão do ex-soldado britânico de 23 anos o catapultou da relativa obscuridade para o centro de uma caçada nacional. Jornais, transmissões de televisão e redes sociais exibiam imagens do rosto jovem de Khalif, seu histórico militar e detalhes da fuga da prisão. O público ficou fascinado com a história de como esse jovem, acusado de espionagem para o Irã, conseguiu enganar as medidas de segurança de uma das prisões mais notórias de Londres ao se amarrar na parte de baixo de um caminhão de entrega de alimentos. Ao país acordar com a notícia, poucos imaginavam que a fuga de Khalif seria só o início de uma trama de espionagem, acusações de terrorismo e uma perseguição de 4 dias pelas ruas de Londres. Sua história é um conto complexo de ambição, ego, ingenuidade, engano e espionagem, que culminou em um dos casos de traição mais notórios da história recente britânica. A vida de Daniel Abed Khalif começou em 27 de setembro de 2001. Ele nasceu em Marylebone, uma área movimentada localizada na cidade de Westminster, no coração de Londres. Ele passou a maior parte de sua infância crescendo nos arredores do oeste de Londres, perto do Richmond Park, em Kingston upon Thames. Sua origem familiar, uma mistura de herança iraniana e libanesa, desempenhou um papel significativo na formação de seus primeiros anos. Sua mãe, uma imigrante iraniana, tinha uma aversão profunda ao regime iraniano, um sentimento compartilhado por toda a família materna de Daniel. Esse desprezo pelos governantes do Irã vinha em parte de suas crenças seculares, um contraste marcante com as doutrinas religiosas rígidas impostas pelo regime. Os avós maternos de Daniel emigraram do Irã em 1995. Sua avó era professora do ensino fundamental no Irã e seu avô era contador na Universidade de Teherã. A infância de Daniel foi marcada pela ausência de uma figura paterna estável. Seu pai libanês era uma presença passageira, surgindo apenas para causar confusão na família. Daniel o descreveu como uma pessoa ruim que aparecia e desaparecia, causava algum estrago e depois ia embora. O envolvimento esporádico do pai deixou um impacto duradouro em Daniel, manifestando-se em mudanças comportamentais negativas que afetaram especialmente seu desempenho na escola. Essa falta de uma influência paterna consistente, somada aos desafios de ser criado por uma mãe solteira, sem dúvida contribuiu para um sentimento de instabilidade durante seus anos de formação. Apesar das adversidades, a família imediata de Daniel, formada por sua mãe e irmã gêmea, era muito unida. Sua mãe trabalhou em loja de roupas e depois em banco. Ela era uma disciplinadora rigorosa, algo que Daniel atribuía à sua criação no Irã. Ela quase nunca deixava Daniel sair como seus amigos, o que o fazia se sentir isolado socialmente. Crescer em uma área abastada fez com que Daniel sentisse vergonha das condições modestas de sua mãe. Depois, ele afirmou que isso o fez criar amizades falsas na escola. Verdade ou não, aos 15 anos, Daniel e colegas de classe tiveram problemas com a lei. Após estudar ímãs na aula de ciências, Daniel pensou em usá-los para tirar etiquetas de segurança de produtos em uma loja. Ele e os amigos executaram o plano, furtando produtos ao usar ímãs para tirar as etiquetas. Infelizmente para eles, um amigo de Daniel foi pego em flagrante, mas os outros, incluindo Daniel, escaparam da segurança.
Daniel logo voltou à loja, sentindo que precisava assumir a responsabilidade pelo seu erro. Embora ele não tenha sido condenado por nenhum crime, Daniel foi obrigado a participar de um curso como parte de um programa para jovens infratores. Sua mãe, querendo lhe transmitir uma compreensão maior do mundo e das consequências de suas ações, levou Daniel e sua irmã para uma viagem ao Irã. O objetivo era expô-los a diferentes condições de vida e ajudá-los a valorizar seus próprios privilégios ocidentais, mesmo vindo de uma família de baixa renda. Apesar de ter tido problemas com a lei quando era adolescente e, mesmo sendo inquieto na escola e tendo dificuldade para aprender do jeito convencional exigido pelas escolas inglesas, Daniel conseguiu passar em 10 matérias do General Certificate of Secondary Education na escola Teddington. Nos Estados Unidos da América, isso se compara a terminar o segundo ano do ensino médio com boas notas em 10 disciplinas. Ele também era um atleta promissor, destacando-se nos 100 metros rasos, o que lhe rendeu o apelido de Bolt por parte dos colegas de classe. O vazio deixado pela presença inconsistente do pai e pelo ambiente doméstico restritivo criou em Khalif um desejo por algo mais, uma ânsia de liberdade e fuga que, no fim das contas, o levaria pelo caminho da infâmia. Em setembro de 2018, 2 semanas antes de completar 17 anos, Daniel Khalif ingressou no exército britânico. Para ele, alistar-se significava um novo começo, uma aparência de independência e a chance de traçar seu próprio caminho ambicioso. Mais tarde, ele diria que foi um ato de patriotismo ao país onde nasceu. Seu objetivo inicial era entrar para o regimento de paraquedistas. Com seu perfil de soldado de combate, Daniel via isso como o caminho mais rápido para as forças especiais britânicas. Ele via as campanhas de recrutamento e os anúncios desse ramo das Forças Armadas na televisão, o que despertou nele uma fascinação especial pelas unidades militares mais elitizadas. No entanto, um encontro casual com um soldado veterano durante seu treinamento inicial no exército o levou por um caminho diferente. Ao notar a habilidade de Khalif com computadores, o soldado sugeriu que ele considerasse o Corpo de Sinalização Real. O Corpo Real de Sinalização é um braço de apoio de combate do exército britânico que fornece sistemas essenciais de comunicação e informação para operações militares. Considerado a espinha dorsal digital do comando e controle do exército, o Corpo de Sinalização Real estabelece e mantém redes de telecomunicações, gerencia operações cibernéticas e garante a transmissão segura de informações. Isso parecia para Khalif que era exatamente o que ele gostava de fazer. Quando ele soube que uma função dentro da inteligência de sinais também poderia abrir caminho para as forças especiais, ele escolheu esse caminho em vez disso. A promessa inicial de Daniel no Royal Signals era clara. Ele se destacou em seu curso básico de treinamento de 23 semanas no Army Foundation College em Harrogate, que ele concluiu em fevereiro de 2019. No mês seguinte, Khalif começou o treinamento de fase 2 na Defence School of Communication and Information Systems, em Blandford Forum, Dorset. Esse programa de um ano foi essencial para aprimorar sua especialização em comunicações militares. Nesse período, Khalif recebeu autorização de segurança verificada. Esse é um dos mais altos níveis de autorização de segurança no Reino Unido, concedendo a ele acesso a material secreto e, ocasionalmente, a informações classificadas como ultra-secretas. Em março de 2020, ele foi designado para o 16º Regimento de Sinalização em Stafford. Lá, ele mostrou aptidão para as complexidades técnicas das comunicações e forte senso de ética no trabalho. Sua dedicação e rápido aprendizado lhe trouxeram reconhecimento, incluindo o prêmio de melhor soldado júnior em dezembro de 2020. Ele era claramente uma estrela em ascensão dentro de sua unidade, já que essa era uma honra prestigiosa e rara para um sinalizador do exército receber. Ele se destacou especialmente em seu domínio do sistema Falcão, uma sofisticada plataforma de comunicações móvel usada pelo exército britânico e pela Força Aérea Real, que é vital para operações seguras no campo de batalha. A habilidade de Khalif com o Falcão lhe trouxe elogios de superiores e até memes no WhatsApp da unidade, chamando Daniel de Mestre Falcão.
Seus superiores reconheceram seu potencial e, em fevereiro de 2021, ele foi selecionado para uma cobiçada missão no exterior. A oportunidade de participar do exercício Warfighter em Fort Hood, no Texas, marcou um marco significativo em sua trajetória militar. Durante seu tempo nos Estados Unidos, Khalif continuou a aprimorar suas habilidades com o sistema Falcon e recebeu uma autorização de segurança ainda mais alta, a de segredo da OTAN. Sua capacidade de desempenhar funções acima do seu posto e de absorver conhecimentos e habilidades com uma velocidade notável impressionou ainda mais seus superiores. Por tudo isso, ele foi promovido a cabo em setembro de 2021. Ao retornar ao Reino Unido, ele foi selecionado para a Phantom Troop, uma unidade especializada dedicada ao sistema de comunicações Falcon. Para a carreira militar de Daniel Khalif, parecia que o único caminho era para cima, e seu sucesso inicial alimentou sua ambição de progredir ainda mais dentro do exército. Apesar do sucesso aparente, Khalif começou a sentir uma insatisfação crescente. Sua maior aspiração era se especializar ainda mais em inteligência de sinais, ou ingressar nas comunicações das forças especiais, unidades de elite que representavam o auge de sua profissão. Porém, uma conversa com seu comandante sobre suas aspirações futuras lançou uma sombra sobre sua carreira promissora. Khalif foi aconselhado a não se candidatar às forças especiais por causa da origem de seus pais. Disseram a ele que, devido à sua herança iraniana, obter o mais alto nível de autorização de segurança, conhecido como investigação aprofundada, seria uma batalha difícil e poderia potencialmente colocar em risco seus sonhos de ingressar nas forças especiais. Apesar de sua cidadania britânica, a herança iraniana de Khalif realmente representava um obstáculo que ele teria que superar. Embora o Irã não seja oficialmente um inimigo do Reino Unido, a relação entre o Reino Unido e o Irã era na época, e continua sendo até hoje, extremamente tensa devido a questões geopolíticas. O Reino Unido impôs sanções ao Irã por apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia e por seu programa de mísseis balísticos e atividades nucleares. Pessoas ligadas ao Irã, compreensivelmente, passam por fiscalização mais rigorosa. A verificação para altos níveis de autorização de segurança exige análise detalhada de antecedentes, incluindo laços familiares e possíveis conflitos de interesse, podendo gerar preocupação para quem tem ascendência iraniana. Essa explicação, se foi oferecida a Khalif, trouxe pouco conforto para ele. A rejeição percebida foi um golpe devastador para o jovem soldado que havia colocado como objetivo alcançar o auge do serviço militar. O conhecimento dessa barreira se tornou um momento marcante na vida de Daniel Khalif. O que ele via como uma rejeição não apenas destruiu seus objetivos imediatos de carreira, mas também pareceu desafiar seu senso de pertencimento e aceitação dentro da estrutura militar que ele havia passado a abraçar. A frustração e o sentimento de injustiça que ele sentiu, decorrentes do que considerava discriminação, foram um grande golpe em seu ego. Nesse ponto, Daniel Khalif tinha duas opções: continuar se destacando em seu papel e buscar uma promoção no curso normal, ou tomar medidas mais drásticas apostando em seu futuro. Você já deve imaginar o caminho que ele escolheu. Impulsionado pelo desejo de provar seu valor e superar os obstáculos em seu caminho, sua próxima decisão acabaria ofuscando suas conquistas legítimas e levando ao desmoronamento de sua carreira militar, que antes era promissora. No entanto, é aqui que a linha do tempo fica um pouco complicada. Já em outubro de 2018, alguns anos antes de perceber o obstáculo em sua carreira, Daniel começou a procurar material relacionado à inteligência na internet. À primeira vista, isso pareceria normal para alguém interessado em seguir carreira nessa área, mas, na verdade, foi a primeira evidência de intenções mais nefastas. Enquanto isso, Khalif se destacava em seu papel e ganhava a confiança de seus colegas soldados e oficiais comandantes, mas secretamente estava planejando e iniciando contato com entidades estrangeiras. Em dezembro de 2018, quando ainda estava no treinamento básico, Daniel criou uma série de contas de e-mail usando nomes falsos. Então, em abril de 2019, poucas semanas após obter sua autorização de segurança de confiança,
ele criou um contato em seu telefone celular com o código de discagem do Irã, mais 98, e a identidade Irã. Isso sugere que, muito antes de perceber os desafios em sua carreira, ele já estava planejando sua traição. Khalif havia decidido que elaboraria sua própria operação de inteligência, na qual atuaria como agente duplo, fingindo espionar para o Irã, mas na realidade estaria servindo aos interesses do Reino Unido. Pelo menos essa é a história que ele contou depois. Ele tirou sua inspiração inicial para esse plano de uma entrevista da British Broadcasting Corporation com um agente duplo da Al-Qaeda que ele havia assistido na televisão. Isso, combinado com o ódio que ele já tinha pelo governo iraniano, segundo ele mesmo disse, alimentou sua crença de que poderia fazer a diferença infiltrando-se nas redes de inteligência iranianas. Ele achava que conseguir fazer isso sozinho fortaleceria seu currículo o suficiente para obrigar o exército britânico a promovê-lo ainda mais. Khalif deu seus primeiros passos concretos para iniciar sua operação como agente duplo em abril de 2019. Isso foi cerca de um ano antes de ele descobrir que enfrentaria desafios adicionais se quisesse chegar às forças especiais. Seu primeiro passo foi, de alguma forma, estabelecer contato com os iranianos. Khalif tinha lido reportagens sobre uma militar americana que havia desertado para o Irã com a ajuda de um grupo chamado Organização Novo Horizonte. Seguindo essa pista, Khalif descobriu que várias pessoas associadas à organização haviam sido sancionadas pelos Estados Unidos da América por seus supostos vínculos com a inteligência iraniana e com a Guarda Revolucionária do Irã. Entre eles estava um homem chamado Hamid Ghashgavi, o secretário de Assuntos Internacionais da Organização Novo Horizonte. Nele, Khalif viu uma oportunidade. No Facebook Messenger, Khalif enviou mensagem a Ghashgavi fingindo ser um soldado descontente e disposto a trair seu país por dinheiro. Para sua surpresa, Ghashgavi respondeu e suas conversas online rapidamente se intensificaram, migrando para o aplicativo de mensagens criptografadas Telegram. Khalif sabia que precisava ganhar credibilidade e convencer os iranianos de que tinha informações confidenciais. Ele fez isso fabricando documentos secretos, usando informações disponíveis publicamente de fontes como o Wikileaks e documentos da CIA desclassificados. Ele produziu dossiês, relatórios e cartas falsificadas de altos funcionários do governo, tudo feito para parecer real e atrair os iranianos para um relacionamento secreto. Os iranianos pareceram morder a isca, demonstrando grande interesse nas informações às quais Khalif dizia ter acesso. Logo foi colocado em contato com quem se tornaria seu controlador, um homem conhecido apenas como David Smith. Agora, com um controlador, Khalif começava a acreditar que tinha realmente um talento para a espionagem. Khalif não entregava nenhuma informação de graça. Ele fez várias retiradas de dinheiro, como em agosto de 2019, quando pegou libras esterlinas, 1.500 em um local secreto, em um cemitério próximo ao Mill Hill Park, em Barnet, norte de Londres. O dinheiro foi colocado em um saco de lixo para cães e deixado para ele pegar. Depois de completar sua primeira entrega secreta, Khalif ficou ainda mais confiante. Ele achou que era o momento oportuno para entrar em contato com a inteligência britânica e contar sobre seu sucesso. Indo até uma loja da Apple em Covent Garden, Khalif esperava encontrar uma maneira de entrar em contato anonimamente com o serviço secreto de inteligência militar, SEIS. Ele criou um novo endereço do Gmail, usando um nome falso, e escreveu uma mensagem para o serviço secreto de inteligência militar, SEIS, explicando suas ações e oferecendo seus serviços como agente duplo. Ele apertou enviar, sentindo uma onda de adrenalina no corpo. Ele deu um salto de fé, confiando seu destino ao mundo sombrio da inteligência. Agora, tudo o que ele podia fazer era esperar. Nos 2 meses seguintes, Khalif checou o secreto para ser interrogado e parabenizado por agentes de inteligência experientes. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas, suas esperanças começaram a diminuir. Será que seu e-mail havia sido interceptado ou sequer chegado ao seu destino? Será que o Serviço Secreto de Inteligência Militar, SEIS, o havia descartado como um lunático? Ele sabia que estava jogando um jogo perigoso e o medo de acabar perdendo começou a vir à tona.
Aceitando com naturalidade a rejeição que era o silêncio do serviço secreto de inteligência militar, Khalif decidiu seguir em frente. Com o tempo, ele criou uma forte relação com seu contato iraniano, David Smith. Com as comunicações se intensificando a partir do meio de 2020, chegou-se até a cogitar um encontro clandestino presencial. Após sugerirem um encontro, Khalif enviou a foto de um pendrive com o número de um chaveiro e uma captura de tela de um laptop do Ministério da Defesa com informações confidenciais marcadas como secretas. Ele também publicou 2 fotos do Sentinel Selex, dispositivo de comunicação usado por forças especiais do Reino Unido. Parecia que Khalif estava bajulando seu contato ao mostrar o tipo de informação a qual ele tinha acesso. Em agosto de 2020, os iranianos já tinham visto o suficiente para decidir que uma reunião com seu novo agente valeria a pena. A ideia era que a reunião acontecesse em território neutro. Istambul, na Turquia, parecia a escolha natural. Khalif comprou a passagem 2 dias após conversar sobre a viagem com seu contato. O passaporte de Khalif, os formulários de localização de passageiros e fotos tiradas no Hotel Hilton em Istambul serviriam depois como prova da presença de Khalif na cidade. Após a reunião, Khalif enviou uma mensagem de voz para seu contato inicial, Hamid Gashgavi, dizendo que havia entregue um pacote em Istambul e se gabou de como conseguiu sair com o equipamento de seu quartel. Acredita-se que o pacote continha o pendrive que ele havia fotografado anteriormente e que era usado para a criptografia do exército. O item sumiu misteriosamente do quartel do exército de Khalif. Após o sucesso da viagem à Turquia e conversas sobre novo encontro em Teherã, Khalif achou que era a hora de elevar o nível. Ao ser designado para 2021, ele passou a reunir todas as informações de inteligência disponíveis sobre o sistema Falcão. Em menos de 3 semanas após sua chegada, Khalif começou a tirar fotos secretamente de informações confidenciais, exibidas em telas de computadores abertos, incluindo detalhes de rede, especificações sobre uma nova versão do sistema Falcão e uma folha de registro de senhas. Durante o período de fevereiro e março de 2021, Khalif tirou pelo menos 29 fotos de equipamentos sensíveis com seu celular. Como não havia recebido resposta do Serviço Secreto de Inteligência Militar, 6 ao seu e-mail inicial, Khalif enviou um segundo e-mail alguns meses depois, reiterando seu desejo de trabalhar como agente duplo e alegando que havia fornecido aos iranianos informações vazadas do Wikileaks disfarçadas como nova inteligência. Mais uma vez ele não recebeu resposta. Na segunda metade de 2021, o contato entre Khalif e David Smith continuou em um ritmo constante, com Khalif e Smith se comunicando quase semanalmente. Ele continuou pressionando seu controlador para concordar em enviá-lo a Teherã para treinamento em espionagem, como evidenciado por uma conversa que ele gravou em seu iPad. Eu ganhei um prêmio. Eu sou melhor e mais inteligente do que todo mundo aqui. Enquanto tentava convencer a inteligência iraniana de como era inteligente, Khalif continuou a reunir informações para seus superiores. Ele conseguiu não apenas informações sensíveis relacionadas a equipamentos militares especializados, mas também sobre o pessoal do exército. No fim de 2021, uma planilha do Excel foi compartilhada em um grupo de WhatsApp com Khalif. Essa planilha, que detalhava os nomes e patentes dos soldados que haviam sido promovidos recentemente, incluía, contra todos os protocolos de segurança, informações sensíveis sobre certos membros das Forças Especiais Britânicas. As identidades e patentes dos soldados das Forças Especiais geralmente não são divulgadas por restrições de segurança. Khalif ficou extremamente satisfeito por ter recebido a informação. Aproveitando essa falha de segurança, Khalif fez uma lista manuscrita contendo informações detalhadas sobre 15 soldados das Forças Especiais, incluindo seu número de serviço, patente e sobrenome. O que tornava a informação particularmente sensível eram as unidades específicas às quais esses soldados pertenciam. Todos eram membros de unidades ultra-secretas, Serviço Aéreo Especial,
e Serviço de Barcos Especiais, Usando as informações da planilha do Excel, Khalif então obteve acesso não autorizado ao sistema de recursos humanos do Exército chamado Sistema de Administração Conjunta de Pessoal. Lá, ele coletou mais informações pessoais relacionadas a 7 dos soldados das Forças Especiais. Todos eles, devido à sensibilidade do seu trabalho, fazem parte do que é conhecido como população protegida no Exército. Em outubro de 2021, Khalif participou de outra reunião clandestina em um cemitério em Kensal Green, North Kensington. Durante essa reunião, ele recebeu um pagamento em dinheiro do seu contato iraniano, talvez como compensação por fornecer informações sobre as forças especiais britânicas e seu pessoal. Em novembro de 2021, 2 anos após tentar contato inicial com o Serviço Secreto de Inteligência Militar, 6, Daniel Khalif decidiu novamente procurar a inteligência britânica. Ele esperava que o Serviço Secreto de Inteligência Militar, 6, visse seu potencial como agente duplo, mas suas tentativas foram recebidas com completo silêncio. Agora, ele acreditava que era hora de tentar novamente, desta vez, com o Serviço Secreto de Inteligência Militar, 5, a Agência de Inteligência Doméstica Britânica. No dia 9 de novembro de 2021, Khalif adquiriu um telefone celular não registrado. Ele sabia que precisava ter cuidado. Ele ligou para o Serviço Secreto de Inteligência Militar, 5, o coração acelerado entre antecipação e apreensão. Quando uma voz atendeu do outro lado, ele fez um pedido para permanecer anônimo. Pelos próximos 15 minutos, Khalif contou sua história, uma narrativa tecida com fios de verdade e invenção. Ele disse ao atendente da ligação que estava em contato com o Serviço Secreto do Irã há 2 anos, passando documentos em troca de dinheiro. Ele admitiu baixar documentos aparentemente secretos do Wikileaks e apresentá-los como inteligência genuína. A história de Khalif parecia ter o efeito desejado. O atendente da Serviço Secreto de Inteligência Militar, 5, assegurou a Khalif que eles repassariam os detalhes da conversa para a equipe responsável e que uma decisão seria tomada sobre como proceder. Aliviado, mas não totalmente satisfeito, Khalif aguardou uma resposta. Os dias se transformaram em semanas, e ainda assim não houve nenhuma notícia da Serviço Secreto de Inteligência Militar. 5. As ansiedades de Khalif se intensificaram. Impulsionado por uma sensação incômoda de que o tempo estava se esgotando, ele decidiu que precisava entrar em contato novamente. No dia 22 de novembro de 2021, ele ligou novamente para o Serviço Secreto de Inteligência Militar. 5. O atendente ouviu enquanto Khalif relembrava os pontos principais da ligação anterior e acrescentava detalhes para reforçar sua credibilidade. Ele afirmou que excluiu a conta do Gmail usada para contatar o Serviço Secreto de Inteligência Militar. 6, pois temia comprometer sua identidade. A segunda ligação terminou com uma promessa semelhante de repassar as informações para a equipe responsável, analisar e dar continuidade. Mais uma vez, Khalif ficou em um estado de limbo. Mal sabia Daniel Khalif que o Serviço Secreto de Inteligência Militar, 5, estava trabalhando ativamente para identificar o autor da ligação anônima. No final de 2021, as tensões diplomáticas e políticas entre Reino Unido e Irã atingiam novos patamares. O foco dessas pressões era Nazanin Zaghari Ratcliffe, britânico-iraniana detida no Irã desde 2016. Zaghari Ratcliffe, trabalhadora de caridade, foi presa no aeroporto de Teherã, ao tentar embarcar para o Reino Unido após visitar a família. As autoridades iranianas a acusaram de conspirar para derrubar o governo iraniano. O pretexto para a acusação foi que ela usou seu trabalho na British Broadcasting Corporation World Service Trust para recrutar e treinar pessoas para espalhar propaganda contra o Irã. As acusações contra Zaghari Ratcliffe foram vistas como motivadas politicamente, e seu marido disse que ela foi presa como moeda de troca por uma dívida de 400 milhões de libras esterlinas do Reino Unido ao Irã por não entregar tanques em 1979. Embora o Shah do Irã tenha pago libras 650 milhões ao Reino Unido, o acordo de armas foi frustrado após a Revolução Iraniana. Como Daniel Khalif se encaixa nesse quadro político mais amplo, é que as negociações para a libertação de Zaghari Ratcliffe da prisão
estavam chegando ao auge no final de 2021, e o contato de Khalif estava buscando informações internas sobre a posição do Reino Unido. Khalif não tinha acesso a nenhuma informação relacionada a esse assunto, então decidiu criar um documento de inteligência falso em seu laptop, detalhando a posição do governo do Reino Unido sobre pagamentos de resgate. O documento afirmava falsamente que havia ocorrido uma reunião entre um ministro do Reino Unido e o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, declarando que o Reino Unido nunca negociaria ou pagaria resgates. Essa postura rígida, apresentada por Khalif como política oficial do Reino Unido, contradizia diretamente a realidade da situação. Na época, o governo do Reino Unido participava de negociações delicadas, que resultaram na libertação de Zaghari Ratcliffe em março de 2022, após o pagamento da dívida de 400 milhões de libras. Além de interferir em assuntos internacionais, nessa época Khalif também estava coletando informações sobre as capacidades de inteligência do Reino Unido em relação a sistemas de aeronaves não tripuladas ou drones. Em dezembro de 2021, no mesmo mês em que contatou o Serviço Secreto de Inteligência Militar, Khalif reunia documentos confidenciais sobre drones que poderiam ser valiosos para a inteligência iraniana. Nesse período, ele também estava pesquisando voos para Teherã, na expectativa de que faria outra reunião presencial com seus controladores. Enquanto Daniel Khalif brincava de espião, o Serviço Secreto de Inteligência Militar, já havia comunicado o caso à polícia, que estava confiante de ter identificado seu possível agente duplo. Mesmo usando um celular não registrado, a polícia identificou Khalif rastreando o número das ligações. Após identificar o suspeito, autoridades britânicas prenderam Daniel Khalif rapidamente em 6 de janeiro de 2022 no Beacon Barracks, em Stafford. Ele não foi imediatamente acusado e posteriormente foi liberado sob fiança, permitindo que retornasse ao seu alojamento e continuasse servindo nas Forças Armadas, enquanto essa investigação seguia seu curso. A fiança foi um salva-vidas para Khalif, mas ele sabia que logo toda a extensão de suas atividades seria descoberta pelos investigadores. No ano seguinte, ele foi interrogado 3 vezes pela polícia e informado que o caso foi enviado ao Serviço de Promotoria da Coroa. Com isso em mente, em pelo menos 2 ocasiões após sua prisão em 2022, Khalif visitou a Embaixada do Irã em Londres, tentando obter um passaporte iraniano. Isso sugere que ele pretendia seguir adiante com seu plano de viajar para Teherã e, nas circunstâncias, possivelmente desertar permanentemente. A rede estava se fechando rapidamente e ele sabia disso. Preocupado que os investigadores encontrassem provas incriminatórias em seu alojamento, Khalif decidiu tomar medidas drásticas. Ele construiu uma bomba falsa usando garrafas de óxido nitroso presas com fita adesiva e fios saindo do topo. Ele expôs o dispositivo na mesa do quarto e deixou um bilhete manuscrito do suposto controlador, afirmando que Khalif só podia cometer o ato ou desertar para o Irã. Khalif escolheu a segunda opção e fugiu do quartel de Stafford no início de janeiro de 2023, não retornando ao serviço após o recesso de Natal. Ao encontrarem o dispositivo, alguns colegas soldados não se alarmaram nem relataram imediatamente o achado. Somente após vários dias do desaparecimento de Khalif é que a polícia foi chamada para investigar. Ao chegarem, foi feito um cordão de isolamento de 100 metros até que um especialista confirmasse que o dispositivo não era um Improvised Explosive Device viável. Daniel Khalif passou aproximadamente 20 dias vivendo em uma van Ford Transit, roubada depois de desaparecer. O veículo do Ministério da Defesa, desaparecido em 2022, foi achado depois com uma cama de acampamento, 18 mil libras, mistura de dinheiro real e falso, um caderno e outros itens. Khalif foi visto andando perto de um centro de lazer em Stone, Staffordshire. A polícia foi chamada e, quando ele foi localizado e sua identidade confirmada, Daniel Khalif foi prontamente preso no local. Só em 27 de janeiro de 2023 que Daniel Khalif foi formalmente acusado de 3 crimes. A primeira foi enviar informações que poderiam ser úteis a um inimigo
violando a lei de segredos oficiais, ou seja, espionagem. A segunda acusação foi de terrorismo por obter dados pessoais das Forças Armadas Britânicas e a terceira por falso alarme de bomba. Daniel Khalif foi levado à prisão de Wandsworth para aguardar julgamento. Em maio de 2023, ele foi dispensado do exército britânico. Parecia que a história do aspirante a espião estava chegando ao seu desfecho lógico. No entanto, Daniel Khalif ainda não tinha terminado com suas escapadas e estava prestes a incendiar as capas dos jornais. Na manhã de quarta-feira, 6 de setembro de 2023, Khalif começou seu dia como qualquer outro detento. Ele foi escoltado da cela até a cozinha da prisão, onde ajudava a preparar a comida. A rotina aparentemente mundana escondia os planos de Khalif para aquele dia, que estavam longe de ser comuns. Por volta das 7h, quando um caminhão de entrega parou fora da cozinha da prisão, Khalif aproveitou a chance. Tendo improvisado uma tipóia usando sua calça da cozinha e alguns mosquetões, ele se prendeu furtivamente à parte de baixo do caminhão. O motorista do caminhão frequentemente entregava alimentos na prisão e achou estranho que as duas portas da cozinha estivessem abertas quando ele chegou. Ignorando esse pequeno detalhe, o motorista completou sua entrega e voltou para o caminhão para sair do terreno da prisão. Mal sabia ele que tinha um passageiro clandestino agarrado a uma corda improvisada embaixo do seu caminhão. Ao esperar para sair pelo portão principal da prisão, o motorista ouviu seguranças falando sobre um detento desaparecido. Apesar disso, os guardas fizeram apenas uma inspeção superficial no caminhão antes de liberar o motorista. Ele continuou sua rota normal naquela manhã até receber uma ligação frenética de seu chefe, dizendo que acreditavam que um prisioneiro havia escapado de Wandsworth. Ele foi ordenado a voltar à prisão imediatamente. Ao retornar com o veículo, a polícia alcançou o motorista na South Circular, em Putney. Lá, o caminhão foi submetido a uma busca minuciosa por um contingente de policiais, mas o detento desaparecido não foi encontrado em lugar algum. Já era tarde demais. Khalif havia feito sua jogada. Pouco antes, ao parar na faixa de pedestres na Trinity Road, em Wandsworth, Khalif se jogou no chão, rolou para o lado, levantou-se e saiu andando calmamente como se nada tivesse ocorrido. A fuga, executada com um ar de despreocupação, marcou o início dos 4 dias de Khalif foragido. Uma testemunha que seguia atrás do caminhão viu esse espetáculo incomum e avisou as autoridades. Foram necessários 8 minutos até que a prisão de Wandsworth fosse colocada em confinamento durante a busca pelo detento desaparecido. Os dias seguintes foram marcados por uma intensa caçada nacional, talvez não vista desde a fuga, muitas décadas antes, do espião da União Soviética George Blake. Portos e aeroportos britânicos foram colocados em alerta máximo, pois as autoridades temiam que Khalif pudesse tentar fugir do país com destino ao Irã. Khalif, no entanto, não pretendia fugir imediatamente. Ele permaneceu nos arredores do oeste de Londres, comprando roupas novas e um celular burner, roubando um chapéu e até parando para acompanhar as notícias sobre sua própria fuga. A polícia achou que tinha capturado o homem certo quando deteve alguém esperando por um trem na plataforma. O homem desavisado era por acaso um sósia. O coitado logo foi liberado e seu bilhete de trem foi atualizado para a primeira classe como compensação pelo transtorno. Durante seu breve tempo foragido, Khalif mudava regularmente sua aparência e suas roupas, usando o transporte público para se locomover pela cidade. Ele contatou várias pessoas com um caderno levado da cela, incluindo seu contato iraniano. Não está claro se Khalif tinha algum plano concreto além de fugir da polícia. Inevitavelmente, ao que parece, a tentativa de liberdade de Khalif finalmente chegou ao fim. Na manhã de 9 de setembro de 2023, a polícia recebeu uma denúncia de que Khalif havia sido visto na região de Chiswick, em Londres. Às 10h35, um policial à paisana dirigindo um veículo descaracterizado na região recebeu uma transmissão de rádio de uma colega que acreditava ter visto Khalif andando de bicicleta ao longo do Grand Union Canal, em Northolt. O policial rapidamente avançou à frente de Khalif, identificando um ponto de travessia que lhe permitiria interceptar o fugitivo. Estacionando o carro,
o policial correu por um beco em direção ao canal. De uma ponte com vista para o canal, o policial viu Khalif usando as roupas descritas pelo colega. Quando Khalif se aproximou do policial em uma bicicleta, o policial agiu, descendo correndo os degraus da ponte, ordenando que Khalif parasse enquanto sacava seu taser e se identificava como policial. Assustado, Khalif tentou fugir. Ele rapidamente desceu da bicicleta e correu em direção aos degraus do caminho de reboque que levavam até a ponte, na esperança de escapar de seu perseguidor. O policial seguiu a perseguição. Quando alcançou Khalif, houve uma luta e o policial derrubou Khalif no chão. Depois de ser derrubado, Khalif parou de resistir, permitindo que o policial o algemasse. Logo chegaram outros policiais ao local, prendendo Khalif formalmente e garantindo a segurança da área. Khalif foi levado imediatamente para a delegacia de polícia de Hammersmith, onde foi fichado e processado. A captura de Daniel Khalif, facilitada por uma combinação de trabalho policial astuto, vigilância pública e rastreamento tecnológico, pôs fim à sua breve liberdade. Sua fuga, no entanto, expôs falhas gritantes de segurança na prisão de Wandsworth e levantou sérias questões sobre a capacidade do sistema prisional de conter efetivamente indivíduos considerados uma potencial ameaça à segurança nacional. Com seu prisioneiro de volta atrás das grades, o julgamento de Daniel Khalif começou na primeira semana de agosto de 2023 no Tribunal da Coroa de Woolwich. O principal argumento da acusação foi que Khalif traiu seu país ao repassar informações sensíveis para agentes iranianos. Eles apresentaram provas como mensagens, fotos e depoimentos para mostrar que Khalif repassou informações sobre o exército britânico, seu pessoal e equipamentos militares sensíveis a pessoas ligadas à inteligência iraniana. Eles argumentaram que as ações de Khalif foram motivadas por interesse próprio e que ele demonstrou pouca preocupação com os possíveis danos que suas ações poderiam causar à segurança nacional e à segurança de outras pessoas. A defesa alegou que Khalif não era traidor, mas um agente duplo amador que, apesar de equivocado, buscava servir aos interesses britânicos. Eles alegaram que Khalif iniciou contato com agentes iranianos para expô-los à inteligência britânica e que as informações que ele compartilhou eram falsas, inúteis ou já estavam em domínio público. A defesa descreveu o plano de agente duplo dele como desastrado e quase cômico, mais parecido com Scooby-Doo do que com James Bond ou Homeland, que Khalif disse ter inspirado o esquema. A defesa ressaltou que Khalif tentou contatar o Serviço Secreto de Inteligência Militar, 5, e o Serviço Secreto de Inteligência Militar, 6, para se oferecer como agente duplo, evidenciando suas reais intenções. Em seu depoimento, Khalif disse enfaticamente: "Eu sou um patriota, é simples assim. Eu valorizo meu país." Khalif disse que seus motivos para aceitar dinheiro dos iranianos eram 2. Primeiro, ele acreditava que as transações financeiras o fariam parecer mais legítimo e forneceriam provas concretas da atividade de inteligência iraniana no Reino Unido. E segundo, para atrair seus controladores para fora e reunir informações sobre eles. A resposta da promotoria a tudo isso foi descrever Khalif como alguém que participou de um jogo cínico. O autorrelato ao Serviço Secreto de Inteligência Militar, 5, e Serviço Secreto de Inteligência Militar, 6, talvez com a intenção de servir como cobertura para suas atividades, ironicamente se tornou o catalisador da investigação que acabou levando à sua queda. O tribunal soube que Khalif criou e distribuiu documentos falsos, supostamente de parlamentares, oficiais militares e serviços de segurança. Porém, ele enviou documentos reais do Exército, como a lista com nomes e dados dos soldados das forças especiais. Após 23 horas de deliberação, o júri do Tribunal de Woolwich anunciou seu veredito em 28 de novembro de 2024. Daniel Khalif foi condenado por violar a Lei de Segredos Oficiais e a Lei Antiterrorismo. Ele foi condenado por coletar informações secretas e repassá-las para agentes iranianos, enquanto servia no Corpo Real de Sinalização. Khalif foi absolvido pelo júri da acusação de falso alarme de bomba por falta de provas. No início do julgamento, Khalif havia se declarado culpado de fugir da prisão de Wandsworth.
A sentença foi então adiada para o ano novo para permitir que um relatório pré-sentença fosse elaborado. A juíza responsável pelo caso, senhora Justiça Chima Grubb, alertou o calife de que ele enfrenta uma longa sentença, afirmando: é uma longa pena de prisão que ele está enfrentando, e quanto mais franco e direto ele for, melhor. A sentença de Daniel Khalif está marcada para 3 de fevereiro de 2025. Ele continua detido na prisão de Belmarsh, da qual nenhum detento jamais escapou. O caso de Daniel Khalif expôs vulnerabilidades tanto nos processos de recrutamento e verificação das Forças Armadas, quanto na segurança de prisioneiros de alto perfil. A versão de Khalif, de que era um patriota britânico agindo como agente duplo em operação própria, parece muito frágil. Em suas próprias palavras, Daniel Khalif se considera o homem mais inteligente da sala. Talvez tenha sido essa arrogância que o alcançou. Quaisquer que fossem suas verdadeiras intenções, era um jogo incrivelmente estúpido de se jogar.